Muito boa noite uma vez mais. Eu cumprimento aos queridos amigos, às caras amigas. Eu peço aos nossos benfeitores espirituais que nos guardem a todos e nos mantenham em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É até difícil dizer do meu contentamento em poder ir até Muriaé. Eu que hoje estou em Niterói, mas sou nascido nas terras de Itapiruna. E quero confessar algumas histórias aqui para vocês, porque eu já vi o Ednilson aqui hoje nos acompanhando. Saibam que eu e o Ednilson nos formamos juntos na Faculdade de Direito UNIG em Itapiruna. Estivemos lá entre 1998 e 2002. Também estudamos juntos com o Aristides, que é tio do Ednilson e parente de muitos de vocês que porventura nos assistem essa noite. Então, fazer essa live na noite de hoje é uma oportunidade de rever amigos, de abraçar pessoas queridas e de lembrar um momento muito gratificante na minha existência, que foi a Faculdade de Direito, que foi os amigos que eu fiz na Faculdade de Direito, particularmente essas duas pessoas que eu considero amigos do coração, e também relembrar o ano de 1999, porque eu me tornei espírita aos 18 anos de idade. E, consequentemente, em 1999 eu tinha 19 anos. E Ednilson me chamou assim: cara, você precisa ir no nosso encontro de jovens em Muriaé. E eu, é mesmo? E como é que é esse encontro de jovem? É na Semana Santa, você vai gostar muito. E eu tomei de um ônibus em Itapiruna, fiquei na casa de Dona Catarina, do seu Clóvis, e fui para o meu primeiro encontro espírita. E daquele encontro espírita, onde conheci pessoas que eu me lembro os nomes até hoje. Me lembro de um orador de Belo Horizonte chamado Jairo Avelar. Me lembro de uma companheira de Leopoldina, hoje ela já é desencarnada, a Beth, que todo mundo chamava Betinha. Me lembro que a alimentação não tinha qualquer tipo de carne, mas que a carne não nos faltava. Me lembro de grandes amigos que eu deixei em Muriaé e que aquela Cogem de 1999 foi um grande despertar da minha trajetória espírita, do meu reencontro com Jesus. E hoje, falando para vocês, falando não, gente, porque eu não me considero um palestrante espírita, me considero alguém que estuda com afinco o espiritismo e converso, debato, estudo junto, porque todos nós somos aprendizes dessa doutrina que nos irmana, que nos ilumina, que nos propicia tornarmos pessoas melhores e fazer essas curvas de ternura através da caridade com os outros corações do mundo. E não sem razão, o nosso tema da noite é a caridade conforme Jesus. Porque, ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que eu penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me valeria. Ainda que eu entregasse os meus bens para alimentar os pobres e outorgasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade eu nada seria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. A caridade não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, essas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas, sem sombra de dúvida, é a caridade. A caridade, conforme Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele nos lega este cântico, esta poesia, e não sem razão, o insigne codificador do Espiritismo, quando nos traz o seu Evangelho segundo o Espiritismo, sob a batuta dos bons espíritos, e em cima o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Para que nós, os cristãos, que encontramos Jesus pelas lides espíritas,
não nos percamos desta bandeira. Não nos percamos deste norte, não nos percamos desta grande oportunidade de, nos dias tumultuados do presente, ressignificar os nossos passos, nos fazer pessoas melhores e perguntar a Jesus: onde eu posso servir mais? Onde eu posso ser mais útil? Porque se temos uma pandemia que ainda nos deixa pesarosos, angustiados, que ainda nos traz para dentro dos nossos lares, num recolhimento forçado, não é para ficar reclamando, colocando o dedo em riste, tal como aquele que se relaciona com Deus, como quem escreve uma carta para o PROCON, reclamando, mas para pensar na nossa vida o quanto nós podemos servir, o quanto nós podemos ser úteis, o quanto os nossos braços podem se movimentar nas ações do bem, o quanto o nosso verbo pode falar para iluminar outros passos, o quanto nossas atitudes podem servir para deixar o mundo mais alegre e menos angustiado. Daí, a nossa conversa da noite, que eu quero que seja um abraço com corações tão queridos, se dará falando através da caridade. E a caridade, como nos descortina a doutrina espírita, não se dá tão somente pela via material. Porque eu vejo muitos companheiros que pensam assim: mas Rafael, eu não tenho nada para dar. Hoje nos faltam recursos financeiros, até mesmo para guarnecer os nossos lares. Mas quem disse que fazer caridade é dar coisas? Quem disse que fazer caridade é tão somente aquilo que eu posso tirar do bolso e outorgar para obras de benemerência? A caridade é muito mais. Porque além da caridade que nós fazemos materialmente, existe um outro tipo de caridade que nos revela a doutrina espírita, que é a caridade moral. E que eu li com vocês nos prolegômenos da nossa palestra, em a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Era como se ele perguntasse, e aqui eu estou fazendo uma parceria com Kardec, como Jesus entendia a caridade, que é o amor em movimento. E a resposta se deu de uma forma magistral. E para ninguém esquecer, BIP, do antigo aparelho que os médicos tinham no hospital para ser notificados de quando precisavam ir num quarto. E o BIP hoje para os jovens às vezes me perguntam assim: BIP, tio, o que é isso? Você está ficando velho, hein? Porque hoje é iPhone, é S10, BIP é uma coisa que ficou antiga. Mas só para vocês não esquecerem, o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão das ofensas. Perdão das ofensas, porque além de dar coisas, eu vou dar de mim, procurando ser benévolo para com todos, procurando ter um olhar de doçura para com as dificuldades alheias e procurando perdoar aqueles que me ofendem, aqueles que me apontam o dedo em riste. E aí, como se diz na minha Itapiruna, é que a porca torce o rabo. Porque é fácil ser benevolente para com todos, é fácil ser benevolente para com aqueles que são os nossos adversários, com aqueles que não nos querem bem. É fácil ser benevolente com os nossos políticos, com as pessoas que são as criminosas das nossas sociedades. Bom, ser benevolente não quer dizer, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, que nós vamos amar as pessoas da mesma forma que nós amamos aqueles que nos são caros, que nos são queridos. O Ednilson, o Aristides, o irmão do Ednilson, que hoje também, o Danielson, que é meu amigo das redes sociais, sabe que eu tenho uma filha. 1 ano e 9 meses, o nome dela é Clara. E quando eu chego em casa, ela diz assim: papai, papai, papai. E quando ela tinha 1 ano, ela dizia assim: papá,
papá, papá. E eu não sabia se ela estava chamando papai ou se ela estava querendo o papá dela. Mas como eu sou um pai otimista, eu sempre achava, ela me ama porque os pais são assim, querem agasalhar os seus filhos, mas o fato é que essa ternura, esse amor, esse consentimento que eu tenho para com a minha filha não será o mesmo que eu tenho para com a pessoa que me fez mal, uma pessoa que eu não quero ou que não me quer bem, uma pessoa com a qual eu não tenho um bom relacionamento. Ser benevolente para com todos, na dicção da questão 886, e agora, Ednilson, eu falei igual um advogado, porque dicção se fala quando nós estamos lendo códigos, mas é porque nós acabamos, enquanto fazemos as palestras espíritas, reproduzindo aquilo que é a nossa profissão. Benevolência quer dizer evitar a vingança, evitar traduzir o mal que as outras pessoas fazem para comigo, é evitar de baixar ao mesmo diapasão, ou seja, quando eu serei benevolente para com um político, eu orarei por ele, para que ele se emende, para que ele procure ser uma pessoa melhor, uma pessoa que possa fazer boa gestão do erário. Quando eu me detiver num criminoso, ser benevolente para com ele é saber que ele perpassará um processo onde será julgado com o direito à ampla defesa e o contraditório, que eu não preciso ir para a porta da delegacia linchá-lo, porque aí eu estou me vingando e fazendo justiça com as próprias mãos. Aí eu me torno justiceiro. Ser benevolente é devolver o mal com o bem. E há uma história que eu quero contar para cada um de vocês, porque hoje nós temos um senso de reprovação para com aqueles que andam pelas ruas, para com aqueles que nos pedem coisas, porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim, não ajuda não porque é vagabundo, não ajuda não porque não quer trabalhar, não ajuda não porque ele vai beber. Ora bolas, se eu não quero ajudar, isso está no meu livre-arbítrio, mas não façamos julgamentos, pelo menos possamos dar àquela pessoa o nosso olhar, porque ela é um filho de Deus, sem entretecer qualquer tipo de acusação. E a história é uma história real, ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, quando um jovem chamado Howard Kelly, ele, muito magro, ainda jovem, ele tinha um sonho, se tornar médico, mas como haveria de se tornar médico se ele era pobre? Aparentava ser um verdadeiro mendigo. As pessoas às vezes corriam dele na rua. Ele bate numa porta e vem alguém atendê-lo. E a pessoa se dá conta de que ele estava esquálido de fome. Era alguém que estava maltrapilho e que se esforçava por vender umas quinquilharias. Talvez se fosse nos dias de hoje, nós sequer abriríamos a porta, com medo de ser um ladrão, com medo de ser uma pessoa que vai entrar, que vai... Enfim, os pensamentos transbordam na nossa mente, que às vezes se faz maliciosa. E ele, na sua humildade, resolve pedir um copo de água. E a senhora, vendo que ele tinha muita fome e não tendo outra coisa na geladeira a não ser leite, ela toma de um copo de leite e leva àquele maltrapilho. E ele toma aquele copo de leite como quem comia o maior manjar que poderia se alimentar. Agradece. Olha, esse copo de leite hoje salvou o meu dia. Eu quero que você saiba que eu te serei grato por toda a minha vida. A mulher não se deu conta, apenas deu-lhe um copo de leite. O tempo passou. Aquela senhora tornou-se doente, fez uma grave crise do seu aparelho genésico. Essas coisas que dão em mulher, eu não vou entrar em detalhes. Precisou ser hospitalizada e o médico do hospital disse assim, olha, você tem um problema sério, eu vou precisar te operar. E entrando para a sala cirúrgica, viram que ela estava entre a vida e a morte. E havia no hospital um doutor, formado na faculdade da Pensilvânia. Foram até ele, o nome dele era Howard Kelly.
ele olha para o prontuário, vê o nome da mulher, corre até a sala de cirurgia e encontra-se com a mulher que décadas atrás, quando ele ainda era um maltrapilho, alguém que passava fome, puxa, a mulher que me deu o copo de leite, eu vou fazer de tudo para salvar-lhe a vida. E fez. Aquela cirurgia demorou muito tempo e ao final a mulher estava boa. Ficando bem, ela foi até o diretor do hospital para pegar a fatura. Olhando para a fatura, eu não tenho como pagar essa fatura. Nem se eu trabalhar esta, mais 2, 3 encarnações, eu conseguirei pagar. Minha senhora, olha o verso. A fatura já está paga. E ela olhando o verso, a sua operação foi paga com um copo de leite. Eu te agradeço porque quando eu era um maltrapilho, você acreditou em mim. Você não achou que eu fosse te roubar. Você me deu um copo de leite quando muitos me davam portadas na cara. Eu hoje sou um médico e pude, na minha profissão, ajudar para que você tenha vida. Ela, chorando, vai até o médico, prostra-se, ele não. Você é que é a minha benfeitora. Ambos se abraçaram e eu reproduzi essa história para que nós tivéssemos a compreensão que nós podemos e devemos ser benevolentes uns para com os outros. Meus amigos, está dizendo para mim aqui que eu estou tendo problemas no vídeo. Vocês podem me dizer se vocês aí estão tendo problemas também? Podem me dar um retorno? Bom, eu vou continuar aqui. Se tiver algum problema, vocês me falam. Daí, nós precisamos agir no bem a todos os instantes. Olhar para as pessoas não como adversários, não como pessoas que podem nos fazer mal. É lógico, devemos ter as nossas precauções, mas quando olharmos para os necessitados, obrigado, Tati, termos a compreensão de que ali se encontra Jesus, pois foi Ele mesmo que nos disse no seu Evangelho: todas as vezes que viste um nu, e lhe deste roupa. Todas as vezes que viste alguém esfaimado, e lhe desse de comer. Todas as vezes que pudeste ajudar em alguma necessidade, é a mim que estarás ajudando. Benevolência para com todos. Mas nos diz a resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos que há um segundo tipo de caridade que todos nós podemos fazer, que é a indulgência para com as imperfeições alheias. E eu gosto de me deter nessa segunda proposta do Livro dos Espíritos. Bom, eu estou vendo aqui os comentários, porque senão eu continuo falando e está com algum problema e a gente acaba se perdendo. Indulgência é uma palavra que vem do latim indulgentia, com T. Pronuncia-se indulgência, da forma como nós pronunciamos no português. In quer dizer para dentro. Dulgência vem de dulcere, do latim doce, ou seja, é a capacidade, é o sentimento de nos tornarmos doce para com as outras pessoas, de nos fazermos compreensivos para com as outras pessoas, de entendermos as dificuldades das outras pessoas. No popular, deixar de agir igual o macaco, que senta no próprio rabo e começa a apontar o dedo para o rabo alheio. E eu gosto sempre de contar uma historieta que nos foi contada pelo amigo, e para mim ele é um verdadeiro pai, já que ontem foi o Dia dos Pais. Em verdade, todos os dias é o Dia dos Pais. José Raul Teixeira. Desde 2003 estamos aqui em Niterói. Terminamos a faculdade em 2002, Ednilson e Aristides. Em 2003 eu vim para Niterói, mas só comecei a exercer o direito em 2005. Mas desde 2003 me encontro na Sociedade Espírita Fraternidade, onde tive a grata oportunidade de encontrar José Raul Teixeira. E eu diria que não é um encontro, mas um reencontro. E uma vez, numa palestra, ele disse assim, que nós costumamos apontar o dedo para as outras pessoas. E observem o meu dedo.
quando nós apontamos um dedo para outra pessoa, e agora eu viro, existem outros 3 apontados para a gente. E há um dedão aqui em cima. O que quer dizer esse dedo polegar? Que Deus sabe de tudo. Ou seja, não devemos julgar a quem quer que seja. Devemos nos esforçar por ver os aspectos positivos das coisas, das outras pessoas, do mundo. Não sem razão, quando enunciou o Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, Jesus nos disse assim: vossos olhos são as janelas da vossa alma. Quando os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo terá luz. O problema é que os nossos olhos nos dias de hoje não têm sido boas janelas da nossa alma, porque os nossos olhos têm focado os aspectos difíceis da existência, os vícios das pessoas, as dificuldades das pessoas. E uma vez eu escutei Haroldo Dutra Dias dizendo, Haroldo Dutra Dias, eu não preciso dizer quem é, todos conhecem. Para achar defeito é fácil. Você olha para uma pessoa e consegue achar 1000 defeitos. Achar qualidade é que é o nosso desafio. Achar qualidade é que é a proposta do homem de bem, do verdadeiro espírita. É a proposta de ter olhos de ver e ouvidos de escutar, como nos disse Jesus. Daí, eu me recordo, inclusive, de um outro desenho. E esse desenho, só os jovens há mais tempo que vão se lembrar. O Ednilson com certeza vai se lembrar. A Tati não, porque pelo que eu vi no perfil do WhatsApp, ela é bem novinha ainda. O desenho do Lip e do Hard. O Lip era um leão que sempre estava de bem com a vida, sempre agradecia às pessoas, e o Hard era uma hiena que vivia com os braços cruzados, dizendo assim: ó vida, ó céu, ó coronavírus, ó azar. Nós é que escolhemos, fazendo uma metáfora para os dias de hoje, se seremos o Lipe, que vemos as coisas positivas, que conseguimos ver os aspectos que exornam das pessoas, ou se só vamos ver coisas ruins, se só vamos ver os vícios. Porque indulgência é a capacidade de ser doce para com o mundo, é a capacidade de olhar para outra pessoa e ver os aspectos positivos. E eu hoje trabalho no Banco do Brasil, sou supervisor jurídico, eu tenho trabalhando para mim 7 advogados. E é curioso, porque em todo ambiente de trabalho, você tem aquele que chega, que dá bom dia a todo mundo, que abraça, é aquela pessoa positiva, é aquela pessoa do bem, é aquela pessoa que quando o seu time perde, e o Ednilson torce pro Flamengo, não fica te sacaneando, sacaneando é termo do passado, não fica fazendo bullying porque sabe que você está com o coração amarrado. Mas toda equipe de trabalho também tem, me perdoe a expressão, o espírito de porco, que chega, não cumprimenta ninguém. É aquela pessoa que reclama de tudo e de todos. Eu sei que todos os lugares têm pessoas assim. E cuidado, meus amigos, porque quando não achamos as pessoas assim, podemos ser nós mesmos. Mas para isso tem cura e o Espiritismo nos ajuda. E eu tinha um advogado assim na equipe. Ele chegava, aquela cara amarrada, a gente perguntava como tinha sido o final de semana e ele reclamava, estava tudo ruim, reclamava se tinha chovido, reclamava se havia sol, ou seja, nada estava bom. E eu sempre me relacionava com muitas reservas com ele. Um dia eu vi uma coisa que eu nunca me esqueci e eu quero compartilhar com vocês. Porque nós tínhamos uma plantinha no nosso setor jurídico e a plantinha estava ali há meses, ninguém aguava. A plantinha começou a murchar, começou a morrer. E eu vi aquele advogado, que é o verdadeiro hard do desenho da televisão, pegar uma vasilha na cozinha, encher de água e ir lá molhar a plantinha. E eu pensei assim, puxa vida, todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um aspecto positivo.
Se eu ainda não vi, é porque eu ainda não me esforcei e tenho os olhos para registrar esse aspecto positivo. E eu fiz a seguinte análise consciencial. Eu me julgo uma pessoa otimista, eu me julgo uma pessoa simpática, mas eu não me levantei uma única vez para ir aguar a plantinha. E as lágrimas rolaram, porque eu pensei, ele é uma pessoa do bem. Eu não sei as razões dele ser uma pessoa pessimista. Eu não sei o que se passa na casa dele, como é o relacionamento com os pais, como é o relacionamento com eventual esposa ou com filhos. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos um retrato. Guardem isso. Nós não sabemos o filme. E daí a gente julga por aquele retrato. Quando nós conhecemos aquele filme, talvez a nossa percepção seja de uma forma diferente. Então, indulgência para com as pessoas, docilidade para com as suas dificuldades, porque todo mundo tem um aspecto positivo, todo mundo tem uma qualidade. Ser então doce é conseguir ver esse aspecto. E há uma história da sabedoria hindu, da sabedoria oriental, que conta que um homem, todos os dias, descia com um pedaço de pau sobre o ombro e 2 baldes. E indo até um regato próximo, ele enchia os 2 baldes e subia morro acima para levar para a casa do seu amo, do seu senhor. E chegando até lá, ele pegava daquele balde e molhava os canteiros do seu senhor. O tempo foi passando e ele percebeu que um dos baldes estava furado. Nas figuras alegóricas das histórias orientais, os baldes têm vida e eles conversam. E um dia, quando ele ia de retorno à casa do seu senhor, aquele balde furado resolveu conversar com ele, dizendo assim: olha, eu não sei por que você não me joga fora. Eu tenho um furo. Todos os dias você pega água no regato. Você chega com um balde cheio e o outro pela metade. Eu não sirvo para nada. Eu não valho nada. Jogue-me fora e compre um outro balde. E quando eu comecei a ler aquela história, eu pensei, puxa vida, eu sou aquele balde furado. Mas eu continuei lendo a fábula oriental para entender a resposta que aquele que carregava o balde deu. Meu amigo, eu quero que você alargue a sua compreensão sobre os fatos da existência. Amanhã vamos observar o caminho de retorno. E ele passou observando, e o dono do balde foi dizendo assim: observe o seu lado do caminho. E ele observou. Há flores no caminho, enquanto o outro lado não há flores nenhuma. Pois muito bem, eu chego com um balde e meio de água, mas durante todo esse tempo eu vou molhando o chão e florindo os caminhos. Daí ele se deu conta de que ele tinha uma utilidade mesmo tendo um furo. Meus amigos de Muriaé, meus companheiros espíritas, todos nós somos esses baldes furados, mas apesar dos nossos furos, apesar das nossas dificuldades, apesar dos vícios que ainda carregamos na mochila dos nossos espíritos imortais, nós temos o nosso valor, nós temos a nossa serventia. Precisamos nos valorizar, precisamos nos aceitar da forma que somos, e em aceitando do jeito que nós somos, precisamos valorizar as outras pessoas. Ao invés de olhar o furo, possamos olhar o que ela vem produzindo pelos caminhos da existência. Vocês devem estar prestando atenção que eu gosto de contar histórias. E há uma outra história contada por Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano brasileiro, quando um grande dono de um sítio foi até ele para poder pedir que ele fizesse um anúncio da venda do seu sítio. Aquele sítio estava ali, aquele sítio não tinha serventia, aquele sítio só lhe dava despesa. E levando até o poeta fez o anúncio da venda do sítio. E o anúncio se deu mais ou menos da seguinte forma: vende-se grande propriedade rural
onde os pássaros cantam ao amanhecer. O sítio é banhado pelo regato, o sol beija pela manhã e as tardes recebem a bruma generosa do entardecer. Feito esse anúncio de venda, passaram-se os tempos e o poeta foi ter novamente com o dono do sítio e lhe perguntou: olha, você vendeu o sítio? Eu não. Depois do anúncio que você fez, é que eu me dei conta de que eu tinha uma grande propriedade. Uma propriedade cortada por um regato, que os pássaros cantavam, que era beijada pelo sol e que ainda as tardes eram amainadas pelo luar todos os dias. Precisou você reconhecer a minha propriedade para que eu me desse conta de que eu era feliz. Daí, nós precisamos nos valorizar e valorizar as outras pessoas, buscando os aspectos positivos que elas têm. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, você está falando de caridade mesmo? Tem certeza que você hoje está conversando com cada um de nós sobre caridade? Bom, quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foram os bons espíritos nesta obra aqui, o Livro dos Espíritos. Porque muitos de nós ainda pensamos na caridade como aquilo que doamos por Criança Esperança, como as nossas mensalidades da Casa Espírita, mas nos esquecemos de dar de nós. Esquecemos que nós possamos ser úteis à nossa sociedade, ser úteis às pessoas, podemos ser benevolentes, podemos ser indulgentes. E eu deixei para a segunda metade da nossa palestra, talvez a tarefa mais difícil quando falamos de caridade conforme Jesus, que é a proposta do perdão. E eu perguntaria a vocês: perdoar é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Perdoar não é esquecer. Esquecer é um fenômeno de memória. Se nós estamos esquecendo, é porque talvez já estamos sendo visitados por alguma dificuldade do trato psíquico-motor, como Alzheimer. Perdoar é lembrar sem mágoa, sem ressentimento. Perdoar é, num primeiro momento, desculpar, porque ninguém tem culpa de nada. Ninguém é responsável pelas coisas que nos acontecem. Se vieram até nós, é porque nós precisamos daquelas coisas para poder nos engrandecer, para poder reformular os nossos passos. Daí, a proposta espírita, a proposta que o Espiritismo nos traz ao coração é ver no nosso agressor, eu sei que não é fácil, uma pessoa que nos ajuda a nos aproximar de Jesus. Uma pessoa que nos ajuda a burilar as nossas arestas, os nossos vícios. Então, proposta de caridade é: perdoemos as pessoas. Perdoemos a nós mesmos. Porque quando perdoamos, há uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martian, que diz numa frase inesquecível que perdoar não faz a outra pessoa correta. Perdoar nos faz livres. Perdoar é uma caridade que fazemos mais para conosco mesmo, mas igualmente para com as outras pessoas. E esses são dias que, reunido dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares, é tempo de pensar em perdão. E quando conversamos com os espíritas sobre perdoar, muitas vezes as pessoas acham que é apenas o perdão que nós damos. Não. É também o perdão que nós pedimos, porque nós erramos muitas vezes. Nós somos inconsequentes, nós agimos mal perante os atos da vida. E o casamento nos ensina isso muitas vezes. Não tem um dia que eu não me deito com a minha esposa de noite e digo assim: meu bem, eu quero dizer que eu te amo, mas eu também quero te pedir perdão. E por que, meu bem, você está me pedindo perdão? Olha, porque me conhecendo do jeito que eu sou, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz,
por tudo que eu ainda faço e por tudo aquilo que eu ainda vou te fazer. E ela olha para mim e dá um sorriso. E eu penso assim, que bom que ela sorriu, porque quando a gente faz aquele exercício que Emmanuel nos recomenda no livro Religião dos Espíritos, examinar a própria consciência, nós sabemos, e eu vou me utilizar de uma expressão que Jairo Avelar utilizou na nossa COGEM de 1999, nós conhecemos as bestas feras que ainda existem dentro de nós. Nós conhecemos, na linguagem psicológica, e eu estou fazendo faculdade de psicologia, de Carl Gustav Jung, a nossa sombra. Então, perdoemos as outras pessoas. E peçamos perdão quando nós agimos equivocadamente. Existe uma tarefa que é feita nas nossas casas espíritas, reunião de desobsessão, onde grande parte dos nossos trabalhos é pedir àqueles que nós chamamos de obsessores para que perdoem aqueles que são vítimas da obsessão. Mas o curioso é que a gente se esmera no verbo, esmera em dizer para o Espírito assim: meu amigo, agindo dessa forma, quem está perdendo a paz e tornando os vossos passos mais lentos é você. Mas nas primeiras dificuldades que nós temos, somos nós os agressivos, somos nós aqueles que querem brigar, que querem resolver tudo na violência. Perguntem, e eu faço essa pergunta a nós mesmos, se ainda hoje nós não somos os violentos. Aqueles que às vezes saímos da casa espírita, fizemos a nossa reunião, nos abraçamos e hoje o abraço é virtual. E a primeira fechada que temos no trânsito, em Muriaé, tem menos trânsito que aqui em Niterói, mas aqui o trânsito em Niterói e no Rio é um teste para cardíaco, é um teste para espírita, para a paciência do espírita, porque a gente esquece o espírita que nós somos e às vezes baixamos o vidro para dizer perdoe. Haroldo Dutra Dias contando que uma vez ele havia terminado uma palestra e saiu, tomou o trânsito em Belo Horizonte, que não é diferente do trânsito no Rio de Janeiro, do trânsito em São Paulo, quando ele tomou uma fechada. Imaginem aquela fechada que a pessoa coloca o carro na frente, canta o pneu e você, vou bater o carro. Vou, e você abre o vidro, a besta fera, ou como dizem os espíritas, o homem velho vem na ponta da língua e você quer xingar os maiores palavrões. E o filho dele estava do lado. Ele perguntou assim: papai, você vai xingar? E ele engoliu. Eu estava querendo. Papai, você já imaginou se a pessoa que te fechou é uma das mais de 300 mil pessoas que veem os seus vídeos, os seus podcasts? Meu filho, pode ser. Papai, você já imaginou se é um daqueles que leem os seus livros? Meu filho, pode ser. E Haroldo engoliu. E nós lembramos de Chico e da Água da Paz. A vontade de brigar, a vontade de gritar. Vamos para casa. Agradeçamos a Deus. Ele lembrou-se da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, pacificou o espírito. Talvez um dos nossos maiores propósitos nos dias de hoje seja rejeitar a cultura da violência, a cultura do ódio, para agasalhar a cultura da paz, a cultura do perdão. E hoje ouvimos falar de discursos de ódio, de pessoas que por pensarem diferentes se julgam adversários. Mas quem disse que para conviver nós precisamos pensar igual? Não. É porque nos falta o sentido da pacificação íntima, o sentido da fraternidade, o sentido da tolerância e o sentido do perdão. Hoje, então, estamos conversando sobre caridade, sob o prisma moral,
sob o prisma da reformulação dos nossos sentimentos, sob o prisma de nos fazermos pessoas melhores, porque muitos de nós hoje já conseguimos abrir a carteira e ajudar a Casa Espírita, e ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras, mas não conseguimos perdoar a sogra, não conseguimos perdoar o filho, não conseguimos nos esforçar para nos dar bem com o cunhado. Ah, Rafael, mas o cunhado é torcedor do Vasco. Ele chega lá na minha casa e começa a torcer como ontem, para o Flamengo perder para o Galo. Mas é aí que está o nosso maior desafio. Não foi sem razão que Jesus nos disse no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, perdoai os vossos inimigos. Dai a outra face, a face esquerda, a quem lhe bater numa face direita. Porque guardar ressentimento, como nos diz William Shakespeare, na sua notável obra Hamlet, é tal qual tomar uma taça de veneno e esperar que o outro morra. Guardem essa imagem. Quando guardamos ressentimento, quando guardamos raiva e não exercitamos o perdão, nós tomamos veneno, porque a mágoa é um veneno, esperando que o outro passe mal. Mas quem vai passar mal é a gente. Façamos a caridade, então, da pacificação, a caridade do perdão. Porque lembram-se do boi, e eu gosto de falar sempre das imagens do nosso interior, quando ele come o capim e fica ruminando, 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 e quando engole, aquilo já está pesado. Que possamos ser aqueles, puxa, eu errei contigo, você me perdoa, eu não estava num bom momento. E se a pessoa vier, olha, Rafael, eu também errei contigo, dê um abraço. O abraço do reencontro, porque nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que o ódio é o amor que adoeceu. E que quando nós submetemos a terapia do perdão, o ódio volta a ser o amor novamente. Eu quero contar uma história para vocês, uma história para fortes. Porque ser espírita, como nos diz José Raul Teixeira, é para quem é forte. É para quem pode. Não vejam isso como algo que eu estou trazendo, um desafio impossível, mas uma rota para os nossos dias. Porque na época da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, 1915, 1916, e se tiver algum professor de história, pode me corrigir. Nós tivemos, além da grande Primeira Guerra Mundial, um grande genocídio ocorrido na Armênia, quando os turcos invadiram a Armênia e mataram mais de 1 milhão de pessoas. Ah, Rafael, mas só o genocídio da Segunda Guerra Mundial matou 6 milhões. Mas o que nós não nos demos conta é que a Armênia é um país desse tamanhozinho. E morrer 1 milhão de pessoas é uma verdadeira catástrofe. E um general turco, num dia onde estava numa verdadeira obsessão, porque guerras são obsessões coletivas, meus amigos, tenhamos certeza disso. Ele entra dentro de uma casa, mata o pai, mata a mãe, mata a filha, e a filha mais nova ele deixa viva porque era bonita. Ele vai lá e a molesta sexualmente e pede toda a tropa para que faça o mesmo. Imagine a crueza daquele ato. Aquela moça, ele deixa viva. Ela sai da capital da Armênia e vai para Istambul, na Turquia. Consegue refazer-se daquele verdadeiro drama existencial. Estuda enfermagem, torna-se enfermeira e vai trabalhar no maior hospital de Istambul. O tempo passa e nós carregamos as marcas do nosso erro. Tá tudo bem, gente? Estão conseguindo me ver? Porque eu vou falando e se ninguém me der um retorno, a gente segue. Como nós carregamos as marcas do nosso erro, passaram-se as décadas. Já aí por cerca de 1940, 1950, aquele general vem a desenvolver um câncer cruel.
Era a lei de causa e efeito agindo, não como um castigo de Deus, mas como uma proposta para que ele pudesse retemperar os seus atos, repensar as suas atitudes. Bom, sim, então vamos seguir. Ele interna-se no hospital, as carnes do seu corpo já estavam cheirando mal. Ele tinha não poucos meses de vida, poucas horas de vida. Os donos do hospital chegam para ele: olha, você vai morrer e ninguém quer tomar conta de você, porque você cheira mal, porque além do câncer você desenvolveu uma infecção contagiosa. Eu não sei o que eu faço. Mas o dono do hospital lembrou-se que havia uma enfermeira de origem armena que trabalhava naquele hospital. Eu vou perguntar à moça. Ela é um anjo de candura, quem sabe? Ela tomará conta de você. E foi até ela, e ela aceitou. Quando encontrou-se com o seu algoz, ela olhou e lembrou-se: eu sou cristã. Ela havia deixado um país muçulmano, convertido-se ao cristianismo, leu o Sermão do Monte e havia adquirido a grande bênção que é perdoar. Tomou conta dele, e o homem que estava às vascas da morte recuperou-se. Passado algumas semanas, do câncer ele ficou são e pediu para poder dar uma importância financeira àquela enfermeira, poder agradecer a ela presentemente. O dono do hospital propiciou aquele encontro e, chegando até ela o reconheceu, porque a vítima reconhece o seu algoz, mas o algoz nem sempre reconhece a vítima. Eu quero te agradecer porque você salvou a minha vida. E ela: olha, o meu dever de enfermeira, conforme o meu juramento de formatura, é estar ao lado dos que sofrem. E ele percebeu: você fala a nossa língua com um sotaque armeno. Pois muito bem, eu sou armena. E ele, ainda vaidoso, ainda não havia compreendido as lições da doença, ele redargue: eu sou um grande general turco. E quando a Turquia invadiu a Armênia, na época da Primeira Grande Guerra Mundial, eu lá estive e ajudei o meu país a vencer aquela guerra. Eu conheço o Senhor. Você entrou na minha casa, matou meu pai, matou a minha mãe e a minha irmã e me molestou sexualmente em fila. E ele arregalou os olhos e disse a ela: covarde, por que você não me matou? Você estava comigo aqui ligada por aparelhos. Por que você não desligou e foi às forras do homem cruel que eu fui? Meu amigo, você não está entendendo. Eu li o Evangelho de Jesus. E lá no Sermão do Monte, Mateus nos diz que quando alguém nos bate numa face, nós devemos oferecer a outra. Jesus nos pede para orar por aqueles que nos caluniam, perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem é esse Cristo que lhe pede para ser dessa forma? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, a Alá ou a Jeová de acordo com a crença, senão através dele. Pois muito bem, eu sou um homem do mundo, um homem rude, um homem cruel. Mas se você me perdoou, eu acredito que existe o bem. Eu acredito nesse amor que os homens falam, mas que hoje eu senti que ele existe pelo toque do seu perdão. Talvez muitos de nós não consigamos o perdão dessa enfermeira, mas podemos começar pelo perdão dentro dos nossos lares, pelo perdão às pessoas que nos são próximas, pelo perdão àqueles que eu considero serem os grandes inimigos da minha existência. Porque se estamos falando da caridade conforme Jesus, ele nos pede, além de dar coisas, haveres financeiros, nós possamos igualmente ser benevolentes para com todos, ser indulgentes, dóceis para com as dificuldades alheias e perdoar
aqueles que nos ofendem e agir de uma forma diferente para com aqueles que nos agridem e caluniam, tal qual um dia, quando Mohandas Karamchand Gandhi, que nem cristão era, ele foi esbordoado numa face por um soldado inglês e depois esbordoado numa outra face pelo mesmo soldado inglês e caído no chão, o soldado inglês lhe perguntou: homem, você não vai reagir? Que covardia é esta? Quem te ensinou a agir dessa forma? E Mohandas, a grande alma, a pacificação em pessoa, olhou e disse assim: o homem que está no seu crucifixo. Porque o cristão que tinha um crucifixo no pescoço não havia entendido a proposta de Jesus, mas o hinduísta, que sequer cristão era, já havia entendido a proposta do perdão. Esses são dias que nós precisamos voltar a Jesus, renovarmos-nos no estudo e na prática do seu evangelho. Esses são dias que a doutrina espírita, na forma, na proposta do Consolador prometido de Jesus, vem nos trazer o amigo celeste de volta. Não na cruz do martírio, não aquele Jesus cheio de dogmas, cheio de reverências, mas o Jesus amigo de todas as horas. O Jesus que está ao nosso lado em todos os instantes. Esses são dias em que nos visita a pandemia do coronavírus, um flagelo conforme a questão 737 do Livro dos Espíritos, não para nós engrossarmos o coro dos que reclamam, não para nós fazermos vozes com aqueles que julgam que Jesus perdeu o controle do mundo, mas para a semelhança de Paulo, de Saulo que se fez Paulo, no caminho de Damasco, indagar a Jesus: tu me colocastes dentro do meu lar e mandaste uma pandemia ao mundo para que eu pudesse ressignificar a minha existência, revalorizar os meus passos e pensar onde eu posso ser mais benevolente, onde eu posso ser mais indulgente e onde eu posso perdoar mais. Porque quando lembramos de Jesus pelas vias do Espiritismo amigo, a proposta que ele nos deixa é: fora da caridade não há salvação. Não há entendimento dos fatos da existência, porque ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Serei um objeto sem viço, serei um objeto sem valor. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada serei. Ainda que eu fosse médium, ainda que a minha fé fosse uma fé proferida com os lábios, se a caridade não me visitasse o coração, tudo isso de nada me valeria. Ainda que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres, para as pessoas verem, para abater do imposto de renda, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado naqueles silícios forçados, sem ter qualquer tipo de utilidade, tudo isso de nada me valeria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é desdenhosa. A caridade não se enche de orgulho. Ser caridoso é ser paciente. Ser caridoso é renunciar ao orgulho. Ser caridoso é não desdenhar das outras pessoas. A caridade não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Porque ainda hoje estas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Que essa fé me leve às obras, como nos disse o apóstolo Tiago na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17, versículo 26. Porque a fé sem obras é morta. Que eu possa ter esperança do verbo esperançar. Não a esperança de quem espera, mas a esperança de quem olha para frente e age. Porque orar é
Eu oro, mas eu ajo nos dias da caridade, porque a caridade, dentre todas as virtudes, é a que me liga a Jesus, é a que me traz os dias de paz, é a que representa a salvação, não do corpo que perece, que um dia vai desencarnar, como desencarnou o próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou, como desencarnaram hoje mais de 100 mil pessoas no Brasil. Desencarnaram, não retornaram ao verdadeiro lar espiritual. Não para que nós transformemos essa dor, saudade, em dor, revolta, mas para que nós sigamos amando, praticando a caridade e sendo útil. Vamos à nossa oração final. Amigo e mestre Jesus, tu que nos sabe, tu que nos manda o Consolador prometido que está ao nosso lado em todos os instantes. Muito obrigado. Obrigado pela bênção da vida, obrigado pelo ensejo da reencarnação. Muito obrigado por toda a beleza nos versos de Amélia Rodrigues que os meus olhos entreveem no altar da natureza. Muito obrigado porque nada nos falta, Senhor. Muito obrigado porque eu posso caminhar, cantar, entrever coisas boas nas outras pessoas, enquanto tantos outros só veem dificuldades. Muito obrigado, Senhor, porque apesar da pandemia do coronavírus eu posso servir e no íntimo te sentir. Muito obrigado, Senhor, pela capacidade de perdoar. E se alguém levanta uma mão para me agredir, eu possa, no íntimo, refletir que todos nós estamos no mundo visando progredir. Que essa caridade, ó Mestre amado, que nos liga ao seu coração, nos mostre o caminho do perdão, o caminho da caridade, pelos suaves caminhos da fraternidade. Muito obrigado, amigo Jesus, que não se encontra numa cruz, mas que se faz luz para os nossos passos. Obrigado, amigos de Muriaé, das Minas Gerais, das terras que nos deu Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque te sentimos aqui. E antes de que possamos partir, nós agradecemos uma vez mais. Fica conosco e nos envolve na sua imorredora paz. Que assim seja. Um grande beijo, meus amigos, e até uma próxima vez. Que assim seja.